Ó, falar aqui sobre anúncios do governo Lula que estão aí humilhando. O senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, está sob uma pressão enorme agora. Por quê? Porque teve um anúncio importantíssimo feito ontem, que é o anúncio da inflação. A inflação em abril foi menor do que o esperado, foi bem menor do que o esperado. Aliás, a inflação em abril de 2023 foi menor, quase 50% menor do que a de abril de 2022. Mais do que isso, ontem tivemos uma coletiva do Jean Paul Prates, que é o presidente da Petrobras, e o Jean Paul Prates anunciou mudança na política de preços e na política de dividendos da Petrobras. Vai começar a ter mudança. A mudança não vai ser brusca de uma vez, mas vai começar agora a ter mudança. A primeira mudança já foi anunciada e os preços de gasolina, diesel, gás de cozinha vão começar a cair. Então a tendência é que até o final do ano a inflação esteja cada vez menor, a tendência é que preços de combustíveis comecem a cair e que a Petrobras pegue o lucro que tem, em vez de dar 97, 98% dos lucros para os acionistas, coisa que é um crime em qualquer lugar do mundo. Não, agora a Petrobras vai reinvestir esse lucro para que a empresa comece a gerar mais lucro ainda no futuro. Então, isso tudo está sendo anunciado essa semana e, como se não bastasse, o Haddad conseguiu uma vitória importantíssima no Congresso Nacional. É engraçado, a imprensa começa a falar, nossa, Lula tem derrota tal no Congresso, Lula é derrotado e não sei o que, Lula é derrotado e não sei o que lá. O Haddad teve uma vitória, vitória do governo Lula no Congresso, no caso de uma medida provisória que foi aprovada, que ele conseguiu só nessa vitória 23 bilhões de reais para o orçamento. E você não viu nenhuma manchete dizendo, nossa, que mega vitória do Haddad, que mega vitória do governo Lula, nossa, que articulação da Haddad, você não vê. Quando tem uma derrota em coisa que o governo não estava nem aí, ó, teve uma votação anteontem, o governo liberou, o PT liberou os deputados para votarem como quisessem, ou seja, o governo não estava priorizando a votação. Aí ganhou lá um sim ou não, nem lembro qual era a votação, aí a medida derrota do governo. Se o governo não tinha nem posicionamento, como é que perde? Aí quando tem uma vitória no mesmo dia importantíssimo, nada, nenhum destaque. A imprensa tentando criar ali problemas. Ontem na capa do G1, o dia inteiro praticamente na capa do G1, estava uma notícia de que a inflação deve crescer. Dizem os especialistas que sempre erram. Aí daqui uma semana vem notícia, nossa, a expectativa da população com a economia piora. Claro, a inflação está diminuindo, o dado oficial é que a inflação está diminuindo. E a Globo fala, não, mas vai crescer lá no futuro, hein? Vai crescer, ó. Aí a Globo ainda falava, veja quais alimentos devem ficar mais caros. Imprensa profissional do Brasil. São profissionais aí em derrubar governos de esquerda. Eu vou falar aqui alguns dos anúncios do governo, aí você vai ver como a coisa vai estar feia para o Campos Neto e por que o cerco está fechando contra ele. Primeiro, inflação. Ó. Aqui está o gráfico da inflação dos últimos 12 meses. Com o mesmo mês aqui, você tem que comparar um mês com um mês do ano anterior. Bolsonaro aqui, 1,06 em abril de 2022. Lula, 0,61. A expectativa do mercado era 0,72. Então foi aí menos do que o esperado a inflação. Acumulado em 12 meses, 4,18%. Então está diminuindo. Em março estava 4,65%. Por que em março estava maior, em abril diminuiu? Porque em março contava ainda o abril do Bolsonaro. Em abril já não conta mais o abril do Bolsonaro, conta o abril do Lula e tira o abril do Bolsonaro, então está diminuindo. Se em maio o Lula tiver um resultado melhor do que o Bolsonaro teve em maio do ano passado, então vai diminuir ainda mais. E é isso que está tendo o Lula mês após mês desde que ele assumiu. Todos os meses uma meta da inflação está batendo melhor do que no governo Bolsonaro. Aí isso vai aumentando a pressão sobre o Campos Neto, porque ele diz que os juros altíssimos, lembrando, cada pontinho na taxa de juros da taxa Selic do Brasil equivale a mais ou menos 80 bilhões de reais que saem dos cofres públicos para dar para banqueiro mamateiro, tá? Pois bem, ele diz que para essa taxa ficar alta em quase 14% é para conter a inflação, mas a inflação já está contida. Porém, os banqueiros não querem perder a mamata, mas não querem perder a mamata de jeito nenhum. Então é por isso que você vê notícias desse tipo aqui, na Globo, capa do Globo, logo depois do governo anunciar a inflação. Tá aqui a Globo, inflação deve romper trégua e voltar a subir no segundo semestre. Foi uma trégua da inflação. E voltar a subir no segundo semestre. Saiba o que vai ficar mais caro e por quê, ou seja, não ficou caro ainda.
mas para você já começar a ter expectativa ruim quanto à economia, a Globo já fala que vai ficar caro, para já te colocar medo. Isso é terrorismo. E aí, terrorismo político. Aí, o que acontece? Por conta de notícias assim, chega lá o Roberto Campos Neto e fala, então a gente tem que manter os juros altos, ó, tá vendo? Ó, as pessoas estão com uma expectativa ruim quanto à economia, tanto a população porque a Globo coloca a expectativa lá embaixo, né, falando que vai piorar, quanto o mercado. E o mercado são sempre aqueles que são contratados pelos bancos. A Globo também começou, junto com outros veículos de mídia, uma campanha ferrenha contra o Lula, porque o governo Lula agora oficialmente começou a questionar trechos da privatização da Eletrobras. Para quem não sabe, a Eletrobras não foi privatizada pelo Bolsonaro, ela foi entregue. Foi um dos maiores crimes da história. O Bolsonaro privatizou a Eletrobras por mais ou menos 100 bilhões de reais abaixo do valor de mercado. Imagina o tamanho da propina que todo mundo não levou. Pois bem, não apenas isso. O governo tem 43% da Petrobras, da Eletrobras hoje, mas só tem 10% do poder de voto. Sabia disso? Fala, peraí, se eu tenho 43%, por que o meu poder de voto é só de 10%? Para eu não poder tomar decisão nenhuma, né? Foi feito pelo governo Bolsonaro. Então o governo Lula entrou na justiça contra isso. Globo fez matéria atacando o Lula. O Globo News fez matéria, mas olha, fez entrevista, tudo mais, atacando o Lula. Aí o UOL fez, Valor Econômico fez, Exame fez, esse site aqui também, Infomoney fez, por isso que eu lembrei que estava aqui no Infomoney fez. Sabe o que não estava em nenhuma dessas matérias? Peraí, se o governo tem 43% das ações da Eletrobras, mas só tem 10% do poder de decisão, quer dizer que tem alguém que tem menos porcentagem das ações e que tem um poder de decisão muito maior. Quem são? Sabe quem são? São os 3 bilionários ladrões que deram um calote de mais de 20 bilhões no caso das Americanas. Mas isso não sai na imprensa, não. Claro que não vai sair na imprensa. Então, o que sai na imprensa é o seguinte, olha, o Lula está afrontando a privatização, o Lula quer tomar à força o controle da Eletrobras. Que o Lula quer baixar os preços, porque eu não sei se você percebeu, tenho certeza que você deve ter percebido, principalmente se onde você mora é Eletrobras, que tem lugar do Brasil que são outras empresas, né? Eletropaulo, fala aí qual é o nome da empresa onde você mora. Mas quem mora onde é Eletrobras deve estar percebendo que nos últimos 3 anos a sua conta de luz mais do que dobrou. Verdade ou mentira? Comenta aí. Sua conta de luz mais do que dobrou usando a mesma coisa nos últimos 3 anos, de 2020, para refrescar sua memória, desde antes da pandemia. Quanto você pagava de conta de luz? Se você tiver aí, pega aí na sua casa e vê. E quanto você paga hoje, mais ou menos usando o mesmo? Dobrou ou não? Pois bem, privatização da Eletrobras, estão roubando o teu dinheiro para dar para esses bilionários aí. O Lula é contra. Mais um anúncio aí do Lula, extremamente popular, que talvez você não tenha ficado sabendo. Ficou? Se não ficou sabendo, você já sabe, alguém está falhando aí em levar a mensagem. Porque se você assiste Plantão Brasil, é porque você é no minuto 9 do vídeo, porque você é uma pessoa engajada politicamente. Se você não estava sabendo, a culpa não é tua. A culpa é que não chegou a informação até você, concorda? Falou.